Os atos são dos apóstolos, mas o poder é do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, ele é o grande personagem do livro de Atos, e não os apóstolos. Nós estamos muito acostumados a nos referirmos ao livro como o livro de Atos dos Apóstolos, e atribuirmos esse nome muitas vezes acaba direcionando o nosso foco, acaba direcionando a nossa atenção enquanto fazemos a leitura. Temos a tendência, a partir daí, de olhar para o livro de Atos meramente como um relato histórico dos feitos dos apóstolos. Afinal de contas, é o livro de Atos dos Apóstolos, então eu devo focar minha atenção naquilo que os apóstolos fizeram. Mas eu quero convidar você a ajustar o foco da sua leitura, para você ver o quanto a leitura do livro de Atos será enriquecida ao longo desse processo. Os apóstolos não são os personagens centrais, os principais no livro de Atos. Lucas não escreve o livro de Atos simplesmente para seguir a jornada dos apóstolos. Até porque, se você prestar atenção, e você vai fazer isso ao longo dessa leitura, você vai notar que Lucas está longe de se preocupar com os mínimos detalhes da vida dos apóstolos, do que eles fizeram, do que aconteceu com eles. Você vai notar que o relato não é completo da vida de nenhum dos apóstolos. Ele não apresenta um relato completo da jornada de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Ele não está preocupado em traçar uma linha sobre o que aconteceu com os apóstolos depois da ascensão de Jesus. Agora, quando você entende o foco do livro e você foca nele, a sua leitura certamente será muito interessante e mais bem aproveitada. E nesse primeiro livro, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro comentário, deixa eu ajustar um pouquinho a sua visão para ajudar você a que tenha uma leitura ainda mais proveitosa do livro de Atos. Nós começamos a nossa jornada do Novo Testamento lendo o Evangelho de Marcos. Agora vamos saltar então para o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele provavelmente faz essa escrita desses livros em sequência, numa empreitada só. Mas ele divide essa sua escrita em dois livros. No Evangelho de Lucas, ele retrata os acontecimentos envolvendo do nascimento até a ascensão de Jesus. Então, ele fala sobre o ministério, a caminhada de Jesus com os discípulos, tudo o que aconteceu, e culmina com a sua prisão, a sua morte, a sua ressurreição, até que Jesus seja levado aos céus. E é isso que ele diz logo no começo do livro de Atos. Olha, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Então, esse primeiro versículo nos dá esse indício sobre a autoria do livro. Por mais que ele não diga aqui com todas as letras o seu nome, nós fazemos o link com o início do Evangelho de Lucas e sabemos então que se trata do mesmo autor, do mesmo escritor, que está fazendo uma sequência dessa história, agora narrando o que vem após, o que vem a seguir a ascensão de Jesus. E ele continua no livro dizendo: durante esses 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Essa é uma ênfase importante, interessante, que Lucas faz nesse comecinho do livro de Atos. Por quê? E aí, linkando com a nossa última reflexão, a convicção de que Jesus estava vivo, de que Jesus havia ressuscitado, é algo importantíssimo para o que virá a seguir. E é por isso que Lucas ele faz questão de enfatizar, de deixar claro de que não havia dúvida nenhuma no coração dos apóstolos, de que de fato Jesus estava vivo. Durante 40 dias, Jesus deu muitas provas, deu muitos sinais aos seus apóstolos, para que eles tivessem essa convicção de que ele estava vivo e continuou lhes falando sobre o reino de Deus. Então, o livro de Atos e tudo que vai se dar daqui em diante parte dessa convicção de que Jesus foi morto, de que Jesus ressuscitou e de que ele estava vivo. Estava vivo e estava com o Pai. E agora ele deixa a continuidade dessa missão aos seus discípulos. Ele nos conta então que Jesus esteve com seus discípulos diversas vezes. Numa dessas vezes, Jesus disse para eles: olha, não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa de que virá sobre vocês o Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém e aguardem até que essa promessa seja cumprida.
E nós temos um trecho, então, do verso 6 até o verso 8, que vai nos dar um bom indício sobre o propósito do livro e sobre o que Lucas, então, vai retratar daqui em seguida. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Esse momento, ele se refere ao momento em que nós estivermos aqui e a promessa for cumprida? É disso que o Senhor está falando? Quando vier esse Espírito, então é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? É isso que nós devemos esperar? E Jesus responde: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. O dia, a ocasião que isso vai acontecer já está determinado, mas vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Não cabe a vocês se preocuparem com o tempo, sobre quando será essa restauração do reino de Israel, quando virá de fato esse reino de Deus definitivamente. Essa não deve ser a preocupação de vocês. O que acontecerá daqui em diante é que vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E ao trazer esse poder sobre a vida de vocês, vocês serão minhas testemunhas em toda parte. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra, até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Aqui, Lucas já nos dá um bom resumo sobre o que virá por aí ao longo desse livro. O livro de Atos, apesar de retratar ações dos apóstolos, e sim, tudo bem você chamar o livro de Atos dos Apóstolos, mas o foco aqui não está naquilo que os apóstolos farão ou são capazes de fazer, porque a verdade é que eles não são capazes de nada. O foco está no poder do Espírito Santo, manifesto na vida, nas ações desses apóstolos. Aqui desse livro, Lucas se propõe a retratar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, através desses apóstolos, que são feitos testemunhas de Cristo ao receberem do seu poder, que vão impressionar autoridades, que vão deixar a gente embasbacado. Como é que esses homens tão simples, sem estudo, como é que eles são capazes de fazer tudo isso? Nós vamos ver isso logo em seguida, inclusive no capítulo 2. Esse Espírito Santo vai deixar as pessoas impressionadas, vai fazer com que o Evangelho alcance lugares antes inimagináveis, chegue de fato até os confins da terra. Não pela habilidade dos apóstolos, não pela capacidade, pelo estudo, porque eles eram incríveis, nada disso. Mas porque o poder de Deus, manifesto na vida desses apóstolos, fará com que o Evangelho seja espalhado por toda a terra. E é essa jornada que nós vamos acompanhar. Inclusive, ao longo do livro, você vai notar que existe essa linha clara de pensamento ao longo do relato de Lucas. Ele começa acompanhando os primeiros momentos da igreja em Jerusalém. Depois, quando eles começam a se espalhar pela Judéia, ampliando para Samaria, chegando aos gentios e até os confins da terra, quando no final do livro Paulo chega a Roma. E aqui, a Roma representa esses confins da terra, quando o evangelho chega às margens da terra ali conhecida, e chegar a Roma era chegar aos confins da terra, porque era alcançar todo aquele grande reino conhecido e alcançar gente de todos os cantos. O evangelho alcançou o império, alcançou os confins da terra, alcançou toda a terra. Por isso, nós vamos perceber, e você vai notar isso ao longo da leitura, que Lucas vai organizando o seu pensamento assim, pela progressão do evangelho e pelos locais. Ele faz a sua narrativa de um período em Jerusalém, na Judéia, espalhando pela Samaria, chegando até os gentios, e depois se espalhando por toda a face da terra. Mas sempre acompanhando a ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E esse é um foco importante que você tenha enquanto faz a sua leitura, para que nunca percamos de vista e nunca nos esqueçamos de que toda a obra de Deus é feita não pela habilidade daqueles que a fazem, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder daquele que nos capacita, daquele que age através de qualquer um que se disponha a fazer a obra do Senhor. Jesus é enfático ao dizer para eles: não saiam de Jerusalém, enquanto não vier sobre vocês o Espírito Santo.
porque ele trará poder para que vocês sejam feitos minhas testemunhas. Não importa o quanto tempo vocês já andaram comigo, aguardem. É o Espírito Santo que vai guiar vocês, que vai capacitar vocês. Assim o Espírito trará capacidade, trará direção para todos os passos que eles darão daqui em diante. E será uma jornada incrível. Ler o livro de Atos é uma leitura inspiradora, uma leitura extremamente motivante, porque nós vemos o quanto o Senhor se importa com a sua igreja, o quanto o Senhor cuida do seu povo, o quanto o Senhor orienta essa expansão da igreja, e você certamente vai se sentir motivado e inspirado por essa leitura. Mas lembre-se sempre, não é sobre o poder, a habilidade e a capacidade dos apóstolos. Nunca foi sobre isso. É sobre o poder do Espírito Santo, que age, que guia o seu povo e que conduz essa expansão do Evangelho, saindo de Jerusalém, alcançando os confins da terra, contra todas as expectativas, usando dos métodos mais diversos, inclusive contra autoridades que tentam se levantar e tentam se impor para conter a igreja. Mas ninguém é capaz de conter o Espírito Santo de Deus, ninguém é capaz de conter o poder do Senhor que age através desses apóstolos. Espero que você tenha uma boa leitura, uma leitura edificante do Evangelho de Atos, do livro de Atos, e que nos lembremos ao longo dessa jornada e nos reconfortemos nessa verdade de que é o Senhor que age através dos seus servos, é o Espírito Santo quem nos capacita e que nos guia. E que assim seja ao longo de toda a nossa jornada de vida. Confiemos no Senhor, confiemos no poder do seu Espírito e façamos tudo guiados por Ele. Nada por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades ou pelas habilidades que pensemos ter. Porque certamente é do Senhor que precisamos, é dele que carecemos ao desempenhar qualquer obra em seu nome. Que Deus nos abençoe e abençoe a você ao longo dessa jornada de leitura e de estudos, que a leitura do livro de Atos seja edificante para você e para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com um familiar, que queira se juntar a nós nessa jornada de reflexão sobre o Novo Testamento. Manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Atos, um capítulo por dia, e extraindo aqui lições a partir dessa nossa leitura. Deus te abençoe.